Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Revolução Inglesa, né? Que foi o tema da aula da semana passada. Eu venho aqui para trazer alguns pontos que eu acho importante para esclarecer para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque a aula teve muita informação e eu vou destacar algumas coisas aqui para tentar elucidar o que foi o principal significado da Revolução Inglesa para você, para a gente, né? Para a continuação dos nossos estudos. Beleza? Bom, Revolução Inglesa, século XVII, né? Para quem não lembra, 1601 a 1700. Tem muita gente que costuma dizer que o século XVII é um século meio que esquecido, onde não aconteceram muitas coisas e tal, o que não é verdade, né, gente? Que não é verdade. Por exemplo, a própria Revolução Inglesa é no século XVII, né? Mas vamos partir de um evento histórico especificamente para vocês entenderem a Revolução Inglesa. Tá. O século XVII, galera, ele fica marcado pela consolidação do poder das monarquias absolutistas. O que é isso, professor? O que é consolidação do poder das monarquias absolutistas? O que é isso? Vocês lembram que a gente estudou lá no começo o mundo medieval, que era aquele mundo do ponto de vista político descentralizado, onde havia os feudos e cada feudo o senhor feudal tomava conta, não sei o quê. E depois foram surgindo as nações, os países. Pois bem, essas nações que vão se consolidando depois, esses países que vão se formando, eles vão adotar como sistema de governo as monarquias. E essas monarquias, obviamente, né, vão ser governadas por reis absolutistas. O que é um rei absolutista, professor? O que é o absolutismo, né? O absolutista, gente, é aquele que governa com mãos de ferro, né? Governa sozinho, toma o poder todo para si, não pede opinião, sabe? Faz o que quer, manda e desmanda. Tudo bem? Então, a maioria dos reis absolutistas na Europa nesse período agiam fazendo o que quisessem, né? Fazendo o que quisesse. Isso é absolutismo, ter o poder absoluto nas mãos. Tudo bem? Só que no caso da Inglaterra é importante então entender isso. Ó. No caso da Inglaterra também era uma monarquia absolutista, né? Também era uma monarquia absolutista, com rei e tudo. Só que no caso na Inglaterra, diferente de alguns países europeus daquele período, século XVII, você tinha um parlamento que já atuava. O que é um parlamento? Professor, é uma casa legislativa, gente, onde você tem pessoas ali que de repente votam leis e tal. Então significa, professor, que lá na Inglaterra o rei tinha poder limitado, ele tinha que obedecer ali o que o parlamento decidia, aqueles homens decidiam, o que eles votavam ali? Não. Na Inglaterra havia um rei absolutista, havia sim um parlamento, né, uma casa legislativa, né, tinha lá os parlamentares chamados de lords, que eram aqueles nobres e tal, que ficavam ali sempre até morrer, e tinha os chamados parlamentares comuns, que eram aqueles que de repente eram escolhidos ali em eleições ali para comporem o parlamento. E eles tinham como função basicamente criar algumas leis que ajudassem o rei a governar. A princípio, ou no princípio era isso, né? Lá na Inglaterra. Só que o século XVII também marca a ascensão da burguesia, gente. O que é a ascensão da burguesia? Quando a burguesia começa a crescer, quando começa a aparecer os ricos comerciantes, né? E vocês sabem, países onde você tem um rei que faz o que quer, governos que mandam e desmandam, de repente você não tem muita liberdade para fazer as coisas, né? Por exemplo, era o rei que botava preço na mercadoria, era o rei que dizia pode comercializar ali não pode. Então esses comerciantes que eram ligados basicamente aos chamados puritanos daquela época, que era um grupo muito perseguido dentro da Inglaterra, eles começaram a se rebelar contra o rei, falar, não dá para ficar com o cara aí mandando e desmandando e não permitindo que a gente amplie negócios, tenha relações comerciais com outros lugares. Então, você tem uma burguesia muito forte nesse momento que começa a questionar os poderes absolutos do rei. Então, é isso que estava acontecendo na Inglaterra. Esse era o contexto. Uma burguesia
crescente, forte, rica e que queria basicamente o que talvez hoje a gente pudesse chamar como liberalismo econômico e político. Deixa eu decidir os meus caminhos, vamos investir, vamos sair além mar, vamos comercializar com outros lugares. Então você tem uma burguesia, deixa eu a livre concorrência, deixa eu botar o preço que eu quero na minha mercadoria, o outro na dele. Você tem então ricos burgueses, né, que querem maior autonomia, não só econômica, mas também política. E você tem um rei que está travando isso. E aí você tem o parlamento. Só que você tem uma parte do parlamento que é ligado ao monarca, ao rei, que é o parlamento dos lords, né, que é aqueles que estão ali para sempre e dizem amém para tudo que o rei fala. Mas você tem, por outro lado, o parlamento dos comuns, que eram aqueles que eram escolhidos ali para fazer parte do parlamento, eleitos e tal. Tá? E aí a burguesia se alia justamente àqueles parlamentares, aqueles homens que eram chamados de comuns. E eles ganham força. Força em que sentido, professor? Força para não exatamente derrubar a monarquia absolutista, mas para limitar o poder do rei. E de que forma? Criando uma constituição, uma legislação que o rei tenha que seguir, que ele tenha que obedecer. Como é hoje, por exemplo, no Brasil. Mais que nós temos presidente que às vezes fala em alguma coisa assim e tal, ele tem que seguir uma constituição, que é um livro de leis, né? As leis que dizem dos nossos direitos, dos nossos deveres, né? Então, a burguesia, os ricos daquele período, comerciantes, etc., e pré-industriais, porque ainda você não tem uma indústria, né? Donos de manufaturas e tal, que eram, digamos assim, indústrias artesanais, ligado aos parlamentares lá da Câmara dos Comuns, eles conseguem... Tem toda uma guerra civil, eu não vou entrar em detalhes, porque já foi falado muito isso na outra aula. Tem toda uma guerra civil para derrubar os poderes absolutos do rei, tá? Quando você pensa em parlamento, às vezes alguém pode estar pensando que o professor está falando de um parlamento, parlamentar. A gente pensa na Câmara dos Deputados, não tem lá 400 e tantos deputados? O parlamento inglês era isso. Você tinha ali parlamentares, pessoas que conversavam para fazer as leis e tal. E aí, com a Revolução Inglesa, quando eles conseguem derrubar o poder do rei, eles então criam legislações específicas, não exatamente tirando o rei do poder, mas limitando o poder dele. A Revolução Inglesa, então, ela tem essa característica de limitar o poder do rei, fazer com que ele siga regras, fazer com que haja direitos e deveres dentro daquela sociedade, daquele momento, e que o rei tenha os poderes limitados, não podendo fazer o que ele quisesse, como era nos outros países, por exemplo, como era na França, por exemplo. Os reis franceses eram terríveis, absolutistas, mandavam, desmandavam. E a Revolução Inglesa, então, tem essa característica, tá, gente? O que é importante da Revolução Inglesa? Por que eu estou falando que eu não vou entrar lá naquela questão das dinastias e tal? Porque vocês têm que compreender isso. Foi a primeira revolução, chamada mundo moderno, a gente fala, que começa a dar uma ideia de uma maior participação política, né? Tirando das mãos do governante o poder total, no caso dos reis absolutistas. Tudo bem? E a partir então da Revolução Inglesa, tem toda a Guerra Civil e tal, o parlamento dos comuns, junto com a burguesia ali, ligada ao puritanismo, que eram aqueles perseguidos dentro da Inglaterra, eles conseguem então instaurar o que nós chamamos de monarquia constitucionalista, né? Porque segue uma constituição, um livro de leis, regras, etc. Ou então a gente pode chamar também de monarquia parlamentarista, tá? Que até hoje, assim, lá na Inglaterra, se a gente pegar a Inglaterra hoje, a gente sempre vê, tem a rainha tal, lá a rainha não sei o quê. Mas quem comanda mesmo a política na Inglaterra hoje são o parlamento, são os parlamentares. Rei, rainha, príncipe, etc. são figuras decorativas, né? Tudo bem? Então, novamente, a Revolução Inglesa ela é muito importante porque ela é o comecinho ali no mundo moderno, que vai já dizer que é necessário limitar o poder do governante, ou seja,
porque o governante não oprima, não tome decisões sozinho. O parlamento, nesse sentido, vai ser fundamental. Ok? Beleza? Valeu!